Olá, pessoal, tudo bem? Queridos alunos do EJA 4, tá certo? Vamos continuar conversando sobre o iluminismo, tá certo? Bem tranquilo, né? Lembrar, o iluminismo, né, foi o século das luzes, tá certo? E aonde buscava sair da ignorância, né? A ignorância era o quê? As trevas, a escuridão, tá certo? E você atingia é, a luz como? Através do conhecimento, da razão, do estudo, da ciência. Então, o iluminismo visava combater exatamente isso, a ignorância, a obediência cega dos reis, dos monarcas, né? A obediência aos dogmas, aos costumes da igreja, tá certo? Então, a gente vai continuar batendo esse papo sobre o iluminismo, tá certo, EJA 4? Então, lembre-se, né, sempre a posição do celular, né, deitado, ele lhe ajuda a visualizar melhor, tá certo? Repete a aula quantas vezes for necessário, responde as atividades e manda lá para a gente, sempre no turno da noite, né? Nós somos alunos da noite, nós somos do EJA 4 da noite. Então, pronto, tira dúvida, conversa, dá uma boa noite, dá um olá, sempre à noite. Porque muitas vezes, durante o dia, a gente está atendendo outros alunos, né, nossos alunos durante o dia. E às vezes a gente não pode lhe dar a atenção necessária. Então, à noite, que você vai receber a atenção ideal para você. Tá ok? Então, vamos lá? Bom, quais os princípios e as ideias do iluminismo, né? Ó, a gente vê essa tela, né, uma fonte histórica, uma tela que retrata, né, o encontro dos iluministas, né? Esses pensadores se reuniam para conversar, para debater, né? Principalmente, né, combater o poder de quem? Da igreja, dos monarcas, né? Que controlavam tudo na sociedade. Né? E eles diziam, não, não é bem assim, tá certo? Ó, a tela retrata diversos pensadores iluministas em uma reunião. Eles debatiam e divulgavam suas ideias em clubes, café, salão literários, tá certo? Então, este era o objetivo dessas reuniões, a difusão, né, de quem? Das ideias iluministas. Mas o que é que o iluminismo defendia, pessoal? A igualdade jurídica, coisa que a gente persegue até hoje, que todos são iguais perante a lei, tá certo? Se isso a gente conseguiu, é outro detalhe, mas é o ideal, né, do que os iluministas, né, que a justiça é igual para o pobre e para o rico, mas na prática às vezes isso não acontece, né? Mas nós estamos trabalhando aqui no terreno das ideias. Então, a ideia do iluminismo era exatamente essa, a igualdade jurídica, a tolerância religiosa e filosófica. Podemos ter vários tipos de religião, tá certo? Então, hoje tem os espíritas, tem os protestantes, tem os católicos, tem o pessoal da Umbanda, tá certo? Antes era só uma igreja e pronto, né? Então, o iluminismo pregava que a gente podia ter várias religiões, né? As pessoas poderiam pensar diferente, né? A filosofia, tá certo? A liberdade pessoal e social, né? Você não ser obrigado a fazer só o que a lei está dizendo que você tem que fazer. Uma maior participação política na sociedade, né? As pessoas têm direito de falar, né? Têm direito de propor mudanças na sociedade e os governos teriam que ser o que representativo, porque os reis, pessoal, é aquela figura central e pronto. Ninguém votou no rei, ninguém concorda com o que o rei fala, tá certo? Então eles lutavam por isso, por uma igualdade jurídica, todos deveriam ser iguais perante a lei. Uma tolerância religiosa e filosófica. Poderíamos ter várias crenças, pensamentos diferentes. A liberdade pessoal e social, tá certo? A maior participação política na sociedade e um governo representativo. Então, essas bandeiras, tá certo? Eram bandeiras dos iluministas. Muito disso a gente luta até hoje, né, por essas ideias iluministas. Estão na nossa Constituição, estão no nosso país, a nossa liberdade pessoal e social, ela começa com o iluminismo. O governo representativo, de 4 em 4 anos, a gente está votando para eleger o quê? Os nossos representantes.
Antes isso não tinha, pessoal. Antes isso era uma figura central de quem? Do rei, que decidia tudo para a gente, tá certo? Então, eles defendiam isso. E o que os iluministas eram contra? Eles diziam, ó, o absolutismo monárquico, né? Era o rei, a figura do rei, que mandava e desmandava e não queria saber de nada. Eles eram contra isso. Não, vamos conversar, né? Ah, rei, mas por que está sendo? Porque eu quero. Isso é absolutismo, né? Não existia uma explicação, não existia uma razão, é porque ele queria e pronto. Então, os iluministas eram contra esse absolutismo monárquico. A intervenção do Estado na vida econômica, tá certo? O Estado controlava tudo, né? Na época do mercantilismo, né? A tese do direito divino dos reis, né? O rei é porque Deus quis assim e pronto, não podia se questionar. Eu sou Deus na terra, então o que o rei decide é porque Deus está querendo, né? A tese do direito divino dos deuses, dos reis. A participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. A igreja que queria controlar tudo, tá certo? A igreja tinha um poder tal qual o rei, né? Mandava queimar as pessoas, tá certo? Absorvia, tá certo? Então, era tudo isso que o iluminismo combatia. O absolutismo monárquico, né? A intervenção do Estado na vida econômica, a tese do direito divino dos reis e a participação da igreja na vida pública, né? Era isto, né, que os iluministas combatiam. Antes da gente prosseguir, vamos lembrar. Mas o que é que eles defendiam? Ideais que até hoje a gente persegue. A igualdade jurídica, a tolerância religiosa e filosófica, a gente poder ter várias crenças, poder pensar diferente, a liberdade pessoal e social, tá certo? A participação política na sociedade, você poder votar e ser votado. O governo ser representativo, nós de 4 em 4 anos, nós mudamos os nossos governantes, tá certo? Tudo isso eram ideais o quê? Iluministas, né? Que eles lutavam contra o quê? O poder monárquico, né? O absolutismo do rei, a intervenção do Estado na vida econômica, a tese do direito divino dos deuses, mas sou eu aqui, ó, eu que mando, eu tenho a ordem dos deuses, a participação da igreja na vida pública e nas verdades reveladas pela fé, certo? Bom, tiveram alguns carinhas, né, que falaram muito sobre isso, que são os pensadores iluministas, são vários. A gente tem que conhecer pelo menos 3, no mínimo 3. Acho que na próxima aula eu vou falar mais de 2, pelo menos 5, tá certo? Que até hoje, né, a gente fala um pouquinho dele. Muitas vezes a gente fala e nem sabe que está falando dos pensadores iluministas, tá certo? O primeiro deles, Voltaire, né? Regis, mas o que é que tem o Voltaire que morreu em 1778? Qual é a importância dele? Olha um dos pensamentos dele super importante. Posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las, tá certo? Posso não concordar com você, mas você tem direito de expressar a sua opinião. Isto é que é liberdade, coisa que não existia antes, aonde? Antes do iluminismo. Era a verdade do rei, era a verdade da igreja e pronto, tá certo? Voltaire diz, ó, tenho inimigos que até não concordam, mas ele tem direito de falar, tá certo? Então, este é a grande contribuição de Voltaire nessas frases. Mas vamos ver, tá certo? Na verdade, o Voltaire é um pseudônimo. Pseudônimo é um apelido, tá certo? De François-Marie Arthenot, tá certo? Mas ficou conhecido, né, como Voltaire, tá certo? Ó. Então, o que é que ele defendia? Aí que é importante, que até hoje a gente defende a liberdade de pensamento, tá certo? Que as pessoas podem pensar diferente. A igualdade perante a lei e a tolerância religiosa, coisa que a gente pratica, tá lá na nossa Constituição,
né? A igualdade perante a lei. Perante a lei, todos são iguais. Talvez na prática isso não funcione, mas na lei está garantido isso. A tolerância religiosa. Nós no Brasil aqui somos um Estado laico. Estado laico é que não tem uma religião oficial. Então a gente pode cultuar qualquer uma das crenças que existe no mundo. Criticava, né, o absolutismo da igreja, né? Propõe uma participação da burguesia esclarecida no governo, tá certo? Ele queria que, ao invés dos reis da igreja, fossem comerciantes, né, que tivessem, né, uma inteligência melhor, que pudesse ajudar a população. Mas, principalmente, o que a gente não pode esquecer de Voltaire é que ele defendia o quê? A liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Este é o grande legado de Voltaire, né? A liberdade de pensamento. Eu posso falar o que eu quiser, tá certo? Agora, lógico, eu tenho a liberdade de pensamento, mas se eu ofender alguém, se eu acusar alguém, eu tenho que provar, mas eu tenho o direito de falar. A igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. A tolerância religiosa. Nós somos um Estado laico. Podemos ter nossas crenças. Tá certo? O outro pensador, Jean-Jacques Rousseau. Né? Vimos Voltaire e agora Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. E o que é que Rousseau, não é, comentava? Que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Todos nós somos do bem. Né? A vida em sociedade é que vai modificando, tá certo? Enquanto Voltaire, né, pregava a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, Voltaire já tinha um outro pensamento, dizer que todo mundo era do bem quando nascia. O problema é que durante a nossa viagem da vida, a gente vai se corrompendo, a gente vai o quê? Mudando. Tá certo? Ele escreveu alguns livros, né, que vai falar muito sobre isso, ó. O discurso sobre a origem e o fundamento das desigualdades entre o homem, né? Ele criticava a propriedade privada, né? Ele diz desse negócio de ter é a raiz da infelicidade humana, né? Eu ter fábrica, eu ter posse, eu ter aquilo, né? O homem começa a ficar infeliz, começa a fazer besteira a partir do momento em que ele quer ter, em que ele quer consumir a questão da propriedade privada. Né? E o grande livro dele é o chamado Contrato Social, que defendia a ideia de um Estado democrático, que garantisse a igualdade de direito para todos. Então, vejam, já deu para perceber que a grande ideia dos iluministas era a questão da igualdade, direito para todos, coisa que a gente vê na nossa Constituição brasileira, a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, né? Que visa exatamente isso, defender um Estado de direito, onde a gente possa votar e ser votado, né? Garantir igualdade do direito que a todos, tá certo? Isso ele escreveu no livro dele, o chamado Contrato Social, tá certo? Opa, deixa eu voltar aqui. E eu tenho o último, né? Que é o Montesquieu, né? Montesquieu, né, falava, né, que o poder teria que ser dividido, né, em que pronto, tem um probleminha, mas tá aí, ó, tá a imagem aí do Montesquieu, tá certo? Ele dizia o quê? É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem um poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido, né, pelo próprio poder. Então, quer dizer que o poder, ele achava que o poder ia corromper. Então, o próprio poder é que deveria o quê? Organizar, né, para não haver a corrupção. Daí, né, ele vai, né, escrever esse livro aqui, ó, O Espírito das Leis, né, que defendia que o poder fosse dividido em três. Lembra? O rei, o monarca, ele mandava e desmandava, porque o poder todinho estava o quê? Nas mãos dele, tá certo? Então, segundo Montesquieu,
o poder teria que ser dividido em três. Poder o quê? Legislativo, executivo e o quê? Judiciário. Ele escreveu isso no Espírito das Leis. O nome do livro é o Espírito das Leis, que dividiu o poder em três: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é pelos representantes da população que vão fazer as leis. Por exemplo, o vereador, o deputado, o senador, que são eleitos pelo povo com o objetivo de fazer a lei, tá certo? O executivo é responsável por executar as leis, é o prefeito, é o governador, é o presidente. E o judiciário é o encarregado de aplicar as leis, de controlar, de fiscalizar. Esta divisão é que garantia o cumprimento das leis e a liberdade do cidadão, pois se o poder estivesse na mão de uma única pessoa, né, essa pessoa poderia usá-los da mão errada. O poder dividido, eles passam um a fiscalizar o outro. Então, quais são os três poderes, segundo Montesquieu? Legislativo, executivo e judiciário. O legislativo faz as leis, o executivo executa as leis e o judiciário, né, aplica as leis, a justiça. Tá certo? Tranquilo? Então, né, qualquer dúvida, você repete aí o vídeo, né? As informações vão estar todas lá na aulinha de vocês, as explicações, tá certo? Você faz a atividade, à noite posta para a gente, tá ok? Então, a gente conversou hoje um pouquinho sobre o iluminismo e falamos dos três principais pensadores. Foi quem? Voltaire, Rousseau e Montesquieu, tá certo? Então, a gente deve ter uma atividade que vai falar das três pessoas. Estejam bem e até a próxima semana.